Paulo ainda está repercutindo demais o que aconteceu na partida contra o Ceará. Vale lembrar que não foi um bom jogo do São Paulo. Para quem está acostumado a ver o Diniz batendo no Flamengo, não é? Classificado na Copa do Brasil, ganhando partidas importantes, não jogou bem. Só que teve um gol anulado, que merecia ser anulado. E nitidamente o árbitro se enrolou todo. Segundo a CBF, até numa nota oficial, o que aconteceu é que houve uma espécie de interrupção na comunicação, uma conversa do árbitro com o quarto árbitro. Isso interrompeu o VAR, que não conseguia se comunicar com o juiz, que deu o reinício do jogo. E aí sim ouviu, segundo a CBF, o VAR, e aí teve que anular o gol, porque efetivamente merecia ser anulado, não é? Agora, ó, aqui, ó, nota oficial. Acontece que uma comunicação paralela mantida entre o árbitro central e o quarto árbitro a respeito da aplicação de um cartão amarelo para um jogador do Ceará, pro Vina, deve ser, prejudicou a comunicação que vinha sendo mantida entre o árbitro de campo e o VAR e fez com que o árbitro central não ouvisse a solicitação da cabine do VAR e autorizasse o reinício da partida. Vamos lá, tem dois aspectos, Denilson. Se um gol merece ser anulado, que bom que ele foi anulado. O problema é que há uma regra de aplicação para essa anulação acontecer. Depois que o árbitro central ele dá o reinício de jogo, nada mais pode ser mudado. E ele mudou. Claro que aconteceu o certo, mas de maneira errada. O modo como foi escolhido para que um erro não se perpetuasse foi errado. Então, o São Paulo, que na minha opinião, eu quero até parabenizar o São Paulo, quando ele diz, não vou pedir a anulação da partida, em respeito a um gol que merecia ser anulado. Mas a arbitragem tem que melhorar, a arbitragem tem que se preparar mais, a CBF tem que cobrar e também dar ferramentas necessárias para que o VAR e o árbitro central sejam beneficiados, que eles possam ter atuações mais seguras. Nesse caso, eu entendo até que a CBF está culpando o VAR e não o árbitro de campo. Não é porque o VAR tentou se comunicar, segundo a CBF, e não conseguiu. E aí, Denilson? Ali, ó. Esse e agora? O gesto. Quando ele faz o gesto, aí, ele reinicia. Aí moiou, como diria um amigo meu. Moiou! Ele reinicia. Você descreveu muito bem a situação do jogo, quando ele ali dá o cartão amarelo pro Vina. E aí, logo que ele faz o gesto de iniciar a partida, aí moiou, né? Agora, a atitude do São Paulo é uma atitude plausível, porque sabe que realmente o gol estava irregular. Você tem esse recurso da imagem para poder analisar, que é essa imagem que a gente está vendo agora. O Pablo estava impedido, estava fora de jogo. O auxiliar foi muito bem. E aí esse gesto do árbitro em reiniciar a partida, porque a partir do momento que você dá o reinício ali do jogo, você não pode voltar atrás. É o que diz a regra, né? Então, se fosse cumprir a regra, o gol teria sido válido, né? Mesmo essa imagem é muito boa. O Pablo estava irregular, você descreveu muito bem. E o São Paulo teve uma atitude plausível. Contra o Galo, o São Paulo foi prejudicado também, mas ali... E a CBF, o que me chama a atenção é que naquele jogo que o São Paulo foi prejudicado, porque estava 0-0, o São Paulo vinha melhor na partida e depois perdeu, acabou sendo prejudicado mesmo. O São Paulo viu a CBF reconhecer aquele erro uns 2 meses depois, e isso causou um rebuliço, causa a revolta. Lógico. Um jogo que você poderia, naquela hora, naquele momento, o Galo não perdia para ninguém em casa. Estava 100% nos seus domínios, sem empatar nem nada. E o São Paulo poderia ter tido uma felicidade diferente. Então, o São Paulo tem motivos, mas acho também que a pressão do São Paulo foi importante para conseguir árbitros mais qualificados, porque eu olho muito bem a escala de arbitragem. Eu vejo quem é que vai apitar os jogos e, às vezes, você vê, nossa, por exemplo, o Corinthians reclamou horrores que o Caio Max Augusto Vieira nunca mais vai apitar o jogo depois daquela partida contra o Grêmio. Ganhou Leandro Pedro Voaden na sequência. Não é no jogo contra o Coritiba. E ele marcou um pênalti que a gente nem teve a chance de falar ontem aqui em função da morte do Maradona, mas um pênalti bem discutível. Mais um pênalti, bem discutível. Mais um pênalti discutível. E o Ronaldo ficou quietinho, só pra falar. Esperneou na segunda-feira, mas ontem tava assim, ó. Esses você pênaltis, mesmo. Esses pênaltis eu vou te falar, viu? Tá dando o que falar, né? Intenção, não intenção, coloca com intenção a mão na bola. Bola na mão, mão na bola. Tá bem confuso isso daí.